Boa tarde a todos. Hoje gostaria de falar de alguém no qual eu respeito muito a capacidade intelectual. É uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, mas teologicamente eu não compartilho com as suas ideias. É o ex-frei Leonardo Boff. Apesar de ser um homem tão inteligente, tão brilhante, honesto, íntegro, preocupado com o seu próximo, não posso mesmo compartilhar suas ideias teológicas, sua visão de mundo através da teologia da libertação. Por que não compartilho? Ele disse que a teologia da libertação começou desde a época de Êxodos, da época de Cristo, que Jesus já pregava, suas pregações, suas parábolas serviam como base já da teologia da libertação. Discordo plenamente. Eu posso estar redondamente enganado, errado, todo mundo erra, mas eu vejo a teologia da libertação mais como uma ideologia política do que um dogma religioso. Ideologia política morre porque o homem criou os seus ideais. A fé não. A fé, ela embasa um dogma religioso, mas ela não passa. Ideologias políticas passam. É uma pena que, a nível de América Latina, o que está valendo e muito é o marxismo, é o socialismo, é a volta, provavelmente, da esquerda. Mas, tirando essa parte tão triste da nossa história, voltemos à teologia da libertação. O ex-frei Leonardo Boff disse que devemos agradecer, devemos louvar a terra-mãe. Devemos adorar a Pachamama. Olha, um dos pilares das pregações de Cristo é: não seja um idólatra. Quando o ex-frei Leonardo Boff disse que devemos idolatrar a Mãe Terra, devemos ser gratos a ela, isso é uma idolatria. Eu vi tanta coisa que o ex-frei Leonardo Boff disse, mas a cada 10 palavras, 9 é de ideologia política e uma é de Deus. O ex-frei Leonardo Boff tem que ver uma coisa: a sabedoria deste mundo é loucura diante dos olhos de Deus. E, em primeiro lugar, antes de nós agradecermos a Mãe Terra, entre aspas, nós devemos agradecer a Deus pelo sustento que Ele nos dá através da terra, que não é mãe de ninguém. A terra é apenas um suporte de sobrevivência para os cristãos e não cristãos. Então, o que a teologia da libertação apregoa seria o quê? Uma idolatria
a entidades naturais, como a terra, como a água. Mas cadê o seu agradecimento a Deus? Eu agradeço a terra e não agradeço a Deus? E Jesus, ex-Frei Leonardo Boff, não veio ao mundo dar o pontapé inicial para a sua teologia da libertação. Ele veio ao mundo para libertar os cativos, presos ao pecado, presos às garras de Satanás. Jesus não tinha partido político nenhum. Naquela época queriam que Jesus fosse o rei dos judeus. Sendo o rei dos judeus, ele tomaria partido político. Ele tomou partido político? De ninguém. Então, quando o Senhor faz os seus discursos filosóficos, o Senhor está se apoiando mais na sua inteligência do que na sua fé. Deus, na sua vida, está em segundo plano. Com certeza, sim. E, em primeiro lugar, está uma ideologia política ultrapassada, morta, que só ainda não foi enterrada nos países pobres deste mundo violento. Então, senhor Leonardo Boff, pare um pouco e pense, deixe de ser tão político, deixe de ser um fã ardoroso de um homem que já foi condenado pela justiça por delitos que ele cometeu. Não vou nem citar nomes, porque o senhor sabe quem é e todos sabem quem são. E, infelizmente, o Papa é de esquerda, o Papa é ideológico. É claro que ele te chamou para ir ao Vaticano para ocorrer uma reparação de danos morais que o Vaticano lhe impôs, acredito eu, no começo da década de 70, 80, que a pressão foi tanta que o senhor largou a batina. Agora eu te pergunto uma coisa. Olha só como o senhor colocou os seus princípios filosóficos, sua visão de vida, sua visão de mundo, acima de Deus. O senhor simplesmente resolveu sair ao invés de seguir o quê? Um voto de obediência que o senhor deveria de ter tido com a igreja. Como eu já disse, admiro demais a sua inteligência. O senhor é um homem brilhante, o senhor é um homem honesto, íntegro. Eu só não estou a favor dos seus preceitos filosóficos. Nem falo preceitos religiosos. Porque quando se fala o seu nome, as pessoas associam mais à filosofia marxista do que à fé que todos os cristãos deveriam de ter. E Jesus não veio ao mundo para apenas cuidar dos necessitados. Ele não fazia propaganda política nenhuma. Ele não era um ideólogo da sua teologia, do seu socialismo. Ele era universal. Ele se preocupou em matar a fome do povo? Sim, com aqueles 5 pães e com os 5 peixes.
Mas antes dele matar a fome do povo, aconteceu um milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. O Senhor não. Qualquer coisa já é necessário uma reflexão filosófica. É louvável que o Senhor está preocupado com os mais pobres. Concordo plenamente. Mas a gente sabe que a teologia da libertação está mais associada ao socialismo, ao marxismo, do que praticamente a Deus. Temos que amar os nossos semelhantes, mas acima dos nossos semelhantes devemos primeiro amar a Deus e depois os nossos semelhantes. Devemos nos respeitar uns aos outros. Não imponha o seu modo de raciocínio. Quando o Senhor fez o discurso com o Evo Morales, se eu não me engano, na ONU, não se esqueça que a Bolívia, no qual o Evo Morales foi presidente, é um dos países mais pobres, se não for o mais pobre, da América do Sul. O socialismo é bom para os chefões do socialismo. Agora, quando se vai de baixo para cima, a história é outra. O socialismo dá a migalha para o povo. E quem acrescenta o socialismo numa sociedade, aí sim vai ficar por cima. E como se diz na gíria, por cima da carne seca. Então, amem a Deus sobre todas as coisas, deixem suas ideologias políticas de lado, respeitem as opiniões de todos, só que você tem o direito de ter a sua. E a minha opinião é essa, e vou com ela até o fim. Muito obrigado, uma boa noite e até mais.